Uma boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós. Todo mundo light, né? Todo mundo serenozinho, tranquilo, né? Depois de ouvir a música do nosso maestro Joaquim aí, fica todo mundo preparado psicologicamente, né? E fisicamente para uns 50 minutos, não é isso? 50 minutos para nos ouvir, né? Desenvolver a paciência, né? Entre os tratamentos aqui na doutrina espírita, um deles é isso aí, o tratamento. A gente desenvolver a nossa paciência de ouvir alguém aqui, igual a nós outros, falando. Isso faz parte da terapia, certo? Além, logicamente, da mensagem, né, que nós possamos transmitir para todos nós. Hoje nós estamos, esse ano, terminando o quarto dia, onde nós desenvolvemos o tema sobre o Livro dos Espíritos, que completou ontem 169 anos da sua primeira edição, que é a base da doutrina espírita, né? Então vamos falar do Livro dos Espíritos. Mas antes de falar do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer uma introdução para a gente chegar até me situar. Esses 4 palestrantes que falaram sobre esse tema e eu encerrando hoje, pode notar que cada um de nós damos um foco diferente do outro. Isso é bom, porque quem assistiu as 4 vai ver que vai sempre ter informações diferenciadas. Isso faz parte, isso aumenta, na realidade, o conhecimento desse assunto. Podemos dizer assim, apesar que o Livro dos Espíritos, a primeira edição foi 18 de abril de 1857, mas a gente podemos dizer que ele foi programado há 4,5 bilhões de anos atrás. Vou repetir, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. É isso que nós vamos exatamente fazer essa introdução para até chegarmos aqui ao Livro do Espírito propriamente dito. Por quê? A providência divina é a maneira sábia como Deus conduz todas as coisas, todas as criaturas, animada e inanimada, animadas espírito, inanimada matéria. E, logicamente, Deus gerencia o universo através das suas leis. A lei divina, que é física, relacionada à matéria, e moral, relacionada aos espíritos. É assim que funciona. E nós, a criatura inteligente que Deus nos criou, passamos a ser co-criadores. Obedecendo as leis divinas, onde estiver no universo, nós passamos a ser co-criadores. Porque só como co-criador, como participar efetivamente nas tarefas do universo, é que nós crescemos. Se a gente ficasse no sofá, desde criança, sem sair de casa, tal, sem se relacionar, sem ir para as escolas, a gente não ia aprender nada. Então, quando a gente vai para a escola, são aqueles sacrifícios, as intempéries da vida, é que faz o aprendizado. Então, Deus nos criou para que a gente, cada um de nós, dentro do universo, obedecendo suas leis, a gente consiga chegar à perfeição. E, uma vez por outra, quando a gente vacila um pouco, foge das leis divinas, aí é onde vem as dores. As dores simplesmente é quando se afasta das leis divinas. Mas se a gente sempre seguisse trabalhando no universo, procurando seguir as leis divinas, a gente não cometeria nenhum erro, logicamente não cometeria o erro e, consequentemente, não precisaria de dor. Nós não precisamos de dor para evoluir. A dor apenas são casuais, aonde nós provocamos, mas a lei de Deus permite que a gente repare. Então, todos nós somos perfectíveis. Então, quando nós falamos que o Livro dos Espíritos foi programado a longo prazo, quando nós estudamos matemática financeira, a gente vê curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Se não me falha a memória, o longo prazo é a partir de 5 anos. Só que esse longo prazo estabelecido para a doutrina espírita, consequentemente o Livro dos Espíritos, 4,5 bilhões de anos. Foge totalmente aquele conceito nosso, né, temporal aqui da matemática financeira. Certo dia, vamos dizer assim, né, de maneira figurada, Deus resolveu criar mais um planeta para uma nova escola, para os espíritos que estavam sendo criados, que ele mesmo estava criando os espíritos. Que nós não criamos espírito, quem cria os espíritos são Deus. E nesse momento, como os espíritos puros são aqueles que são os mensageiros diretos de Deus, que mantêm a ordem
e a disciplina, vamos dizer assim, no universo, são os colaboradores diretos. Deus escolheu um dos seus assessores, entre aspas, para essa tarefa. Então foi aí que, após praticamente 2 bilhões de anos da formação do Sol, a estrela do Sol, Deus deu a responsabilidade a um de seus mensageiros, direto, para formar um planeta para servir de escola para nós. E esse mensageiro direto foi Deus, foi Jesus. Só que Jesus não trabalha sozinho, ele trabalha com equipe, que ninguém trabalha sozinho. Principalmente à medida que a empresa cresce, aumenta as suas tarefas, logicamente tem que ter uma equipe de assessores, aumenta a equipe de assessores, chamados o staff. E Jesus, logicamente, tem seu staff para comandar. Então, recebendo, vamos dizer assim, essa orientação do nosso Senhor, Pai nosso, Jesus participou da própria formação da Terra, que é 4,5 bilhões de anos, para ser a primeira escola daqueles alunos que estão chegando, estão surgindo, espírito criado. Mas Jesus sabia que, na realidade, tinha seu tempo. Aquelas escola primária, a depois ia aumentando de nível. Tinha que haver algumas mudanças, tinha que haver troca de professores, muitas coisas tinham que acontecer. Isso estava, logicamente, um planejamento de Jesus. O planeta não ia ficar apenas como um planeta primitivo. Ninguém vai ficar o tempo todo na primeira série lá, uma criança para alfabetização. E aí depois ia mudar de ano. E essas mudanças tinham que ocorrer baseadas em alguns fenômenos que vêm ajudar exatamente a ser concretizado essa evolução. Foi exatamente que começou o planeta, depois formado, 4,5 bilhões de anos, vamos dizer assim, alguns milhões de anos apenas, os espíritos começaram a reencarnar, aí o planeta estava na categoria de espíritos, de planeta primitivo. Primitivo é aqueles que recebem, os espíritos estão chegando, estão se formando, vamos dizer assim, estão sendo criados. Então, planeta primitivo. Tudo bem. Passou-se essa temporada do espírito primitivo. E aí depois houve a necessidade de evolução. Mas antes eu vou retroceder um pouquinho e fazer uma leitura de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, onde exatamente Jesus é designado para essa tarefa. É no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, considera que nosso sistema solar, e dentro, logicamente, da nossa galáxia, existe uma comunidade de espíritos puros e eleito pelo Senhor Supremo do Universo, ou seja, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, o qual Jesus é um dos seus membros divinos, ao que nos foi dado a saber, ou seja, mas assim, olha, foi por enquanto só isso que foi dado a saber para nós. A pena já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta Terra. Por 2 vezes, no curso dos milênios conhecido. Então, a primeira grande reunião que Jesus fez com sua staff foi exatamente para a formação da Terra, do planeta Terra, que ele está sendo formado. A segunda grande reunião foi quando Jesus estava se preparando para a sua encarnação aqui na Terra, para servir como exemplo e modelo, ou seja, vivenciando plenamente as leis divinas. E a terceira reunião, que Emmanuel fala que não tinha acontecido, mas nós sabemos que já aconteceu, está no capítulo 23 desse livro, já no final, penúltimo capítulo, onde ele diz que haverá uma nova reunião para decidir novo rumo do nosso planeta. E qual é esse novo rumo do nosso planeta? É a transformação planetária que todos nós conhecemos, né? Que a Terra está passando por um planeta de expiação e prova para a regeneração. Então já houve, na realidade,
essa terceira reunião, isso para que favorecer, vamos dizer assim, detalhes para favorecer e facilitar a transformação do planeta de expiação em prova para a regeneração. Não, quando eu falo em planeta, na realidade, a transformação é nossa, certo? Nós é que fazemos a transformação de espírito ainda imperfeitos para espíritos mais espírito regenerado. Aí, voltando agora à situação que nós estávamos falando, né? Planeta Terra, de expiação. Os primeiros espíritos encarnados. Passaram, logicamente, os anos, os séculos, e havia necessidade, logicamente, dessa transformação. O espírito não podia ficar naquela situação. Aí a espiritualidade, logicamente, o governador espiritual da Terra, Mestre Jesus, convidou os espíritos de Capela, da origem de Capela, da estrela da Capela, os exilados de Capela, para reencarnar aqui na Terra. Era espírito, logicamente, bem mais evoluído que nós primitivos, mas ainda com sua dificuldade em ordem moral em relação a ele lá de Capela. E vieram aqueles espíritos que formaram as grandes civilizações egípcias, hindus, etc. E isso aí promoveu exatamente essa mudança, na realidade, para um planeta de expiação e prova. Então, quem estaria expiando naquela época? Os capelinos. Porque nós, os primitivos, não cometemos nenhum ato imoral para se expiar. Então, os primeiros a expiar aqui na Terra foram os capelinos, estavam chegando com a sua dificuldade, apesar da sua inteligência. Então, a providência divina, logicamente Jesus, coordenando todo esse trabalho, ajudou os capelinos exilados, aqui para nós aqui, trouxe eles para cá, para ajudar exatamente essa transformação para o planeta de expiação e prova, onde, logicamente, há uma evolução em ordem moral e ordem intelectual também. Então, veja que a providência divina, Jesus coordenando todo esse trabalho. Lógico, Jesus estava pensando já no futuro, mas esse espaço era dado o quê? Através de séculos e milênios. Aí, agora vamos ver a situação do planeta Terra, compreender expiação em prova, que perdurou por um bom tempo. Mas chegou a época que Jesus verificou que é preciso que ele tinha vindo pessoalmente para vivenciar as suas leis divinas. O que ele fez? Mandou os profetas. Desde o século VI antes de Cristo, da sua vinda para cá, ele mandou vários profetas. E culminou, na realidade, com o grande profeta Moisés. E esses profetas, na realidade, como eram os capelinos grandes deles, para deles, já sabia que Jesus viria. Então, grande desses profetas, muitos deles, proclamaram a vinda de Jesus, a sua morte, etc. Vários detalhes. Porque ouviram do próprio Jesus exatamente essas informações. E esse grande profeta, na realidade, entre os demais que se reencarnaram, foi Moisés, que veio exatamente trazer, considerando a primeira revelação. Várias revelações houveram, na realidade, mas nós consideramos as 3 grandes revelações. Então, Moisés trouxe, na realidade, a primeira e grande revelação, que era a ideia de um Deus único. Porque para aquele povo existiam os deuses. Todos os fenômenos da natureza, etc., etc., eram os deuses. Tem civilização com mais de 1000 deuses. Então, Moisés trouxe a grande preparação, logicamente, para um futuro, a vinda de Jesus, é trazer a ideia de um Deus único. Olha, era um Deus único. Já foi uma grande novidade. Porém, não podia ser um Deus ainda muito bom para um povo rude. Era um Deus de justiça, na realidade. Mas um Deus severo, que castigava. Isso para meter medo, infelizmente era isso mesmo que precisava. O pessoal precisava, na realidade, acreditar no Deus único, mas que não vacilasse, porque senão seria as consequências. Não podia se apresentar, Moisés não podia apresentar um Deus diferente. Apresentou, pelo fenômeno mediúnico, de escrita direta, os 10 mandamentos. Como as leis ainda,
ainda para muitos de nós, um pouco severa, mas era a lei divina. Em relação às leis vigentes, vamos dizer assim, as leis civis, os 10 mandamentos é lei divina e válido para toda a época. Só dita de uma maneira adequada à situação atual. A situação da época. Os 10 mandamentos são leis divinas, mas com a linguagem adequada à época. Então, a primeira revelação se prendeu exatamente a trazer a ideia de um Deus único, mas um Deus com característica humana ainda, antropomórfica. Com sentimento, que tomava partido, que castigava, que mandava matar, e etc, etc. Mas, para a época, tinha que ser assim. Vieram os profetas, como nós falamos, preparando o terreno, e aproximadamente uns 12 ou 13 séculos, né, porque Moisés viveu aqui entre nós no décado 12 ou 13 antes de Jesus. Após esses séculos, Jesus veio pessoalmente, trazendo a segunda revelação. Na segunda revelação, Jesus já mostra um Deus de amor. Um Deus de justiça, mas Deus de amor. Um Deus que não castiga. Um Deus Pai. E o Deus Pai, ou seja, que atende exatamente à necessidade de seus filhos. Um pai pode, às vezes, por outro lado, dar um puxãozinho de orelha, o pai e a mãe, mas de uma maneira mais leve. Então, trouxe Deus mais próximo de nós. Moisés não falou que nem existia espírito. Moisés não falou que existia um mundo espiritual. Porque não era a época. Você não fala para uma criança cálculo integral e derivada. Uma criança está no primeiro ano primário. Ele nem sabe o que é. Para ele é uma fantasia aquilo ali. Então, as informações, revelações vêm para cada época. Então, já que Moisés não podia falar que nós somos espírito, essa revelação não podia ser dita ainda, que não existia um mundo espiritual, tudo se prendia na terra, tudo se elevava, o pensamento aos deuses era para os bens terrenos, naquela existência, não se tinha ideia da imortalidade da alma, muito menos da reencarnação. Apesar que alguma cultura já tinha essa ideia. Mas para o povo judeu não existia essa ideia ainda bem nítida, a questão da reencarnação. Então Jesus veio e trouxe exatamente um Deus Pai misericordioso. Mostrou a imortalidade da alma na sua ressurreição. Já disse que havia muita morada na casa dos meus pais, já que Moisés não podia falar esse assunto. Mas Jesus sabia, e estava no seu planejamento a longo prazo, que alguns de nós iríamos esquecer aqueles ensinamentos. Ele sabia que iria precisar, na verdade, de mandar outras revelações em época mais apropriada. E se passaram aproximadamente 18 anos, novamente Jesus manda agora, não um espírito encarnado, mas centenas, milhares de espíritos superiores, que através agora dos médios já existente em vários lugares, trazendo a terceira revelação. Apresentando agora um Deus universal. Porque na doutrina espírita, quando nós dizemos assim, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é um Deus universal. Não deu mais para determinada religião. Não é um Deus apenas para o cristianismo. É um Deus para toda a humanidade. A inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas, é universal. Então trouxe um Deus universal. Um Deus que não é material. Que nós vamos ainda, se é tempo de explicar exatamente esse conceito sobre Deus. Do Espírito, não apresentou apenas a imortalidade do Espírito, mas que todos os Espíritos vão se tornar perfeitos. Porque uma coisa é você ser imortal e ir para o local, como nas religiões dogmáticas afirmavam, do céu e inferno, e ficava eternamente naquela situação. Olha, aqueles melhores, tudo bem ainda. E aqueles que ainda fez as suas travessuras aqui? Ia passar eternamente um sofrimento?
Essa imortalidade não tinha muito sentido. Aí a doutrina espírita mostrou, não, somos imortais. Mas somos imortais e somos perfectivos. Todos chegaremos à perfeição. Para isso, há uma necessidade da gente voltar várias vezes às escolas. Ou seja, às reencarnações. Porque só no mundo espiritual nós não temos essa matéria-prima desse relacionamento, esse esquecimento temporário para desenvolvimento. Então, só em contato com a matéria que nós somos co-criadores de verdade. Temos possibilidades mais amplas de ser co-criadores. Ajudamos os princípios espirituais a navegar até a condição de espíritos do reino animal, que a espiritualidade ajuda, na realidade, a evolução. Como princípio espiritual, nós somos co-criadores, ajudamos, na realidade, a evolução dele. Mas a transformação para espírito só Deus. Só Deus, na realidade, que cria espírito. Então, a doutrina espírita, terceira revelação, mostrou, na realidade, já esse Deus universal, a imortalidade da alma. Aí já mostra Jesus como guia e modelo, que a doutrina espírita consegue explicar. Porque, infelizmente, né, por falta, talvez, de alguns conhecimentos, as religiões dogmáticas apenas ficam naquela forma de adoração a Jesus, ou adoração à questão da cruz. Esquece que Jesus veio apenas para ser um referencial para nós, o guia e modelo. E a doutrina espírita explica bem isso aí. Então ele mandou a primeira revelação, ele veio pessoalmente porque não poderia mandar outro para fazer a tarefa dele, porque vivenciar as leis divinas só como espírito puro, por isso que ele não podia mandar nenhum profeta, porque não conseguiria cumprir, servir como guia e modelo. E posteriormente, agora já em condições, volta para isso. Vimos que na primeira revelação, Jesus providenciou a vida dos capelinos. Para a sua vinda, antes mandou vários profetas preparando o terreno, e que esse último profeta foi João Batista. Onde exatamente, vamos dizer, passou o bastão, vamos dizer assim, no Rio Jordão, mostrando exatamente que a partir de então, na realidade, Jesus daí ia dar, não continuidade apenas que o João Batista fazia, porque era apenas um mensageiro de Jesus, mas mostrando agora a sua tarefa durante os 3 anos, como guia e modelo. E para a terceira revelação, não podia ser diferente. Antes de chegar à terceira revelação, a gente vivia na época das trevas, até o século XIV. Aí começou o movimento cultural europeu, com o iluminismo, onde exatamente as pessoas estariam tudo contrárias às coisas dogmáticas, às coisas da igreja, se libertando da época da Idade das Trevas, né, que era a Idade Média. Ninguém podia falar nada porque seria heresia e seria cremado na fogueira. E esse movimento iluminismo exatamente veio clarear o pensamento das criaturas, que terminou com o positivismo. Positivismo é aquela ideia, na realidade, do senso crítico, do senso científico. E essa preparação, iluminação, vamos dizer assim, esse movimento cultural europeu, é que permitiu que a doutrina espírita fosse exatamente, chegasse àquele estado. Começou primeiro esse fenômeno nos Estados Unidos, das irmãs Fox, dando os primeiros sinais dessa comunicação, mas foi transferido esse movimento para a Europa, porque a Europa foi preparada, o movimento cultural europeu, para receber essa demanda. Se não teria condições. Se não houvesse, na realidade, esse movimento foi tão grande que transformou a Idade Média em Idade Moderna. Esse exatamente foi o ponto de partida. Então os pessoal ficaram iluminados. Por quê? E aí veio o que? Vinha a filosofia, que é o livro dos Espíritos. Uma filosofia com uma ciência espírita. Uma ciência, vamos dizer assim, científica, nesse conceito científico, mas dentro como elemento essencial, o espírito. E se a população não tivesse, na realidade, preparada, aqueles fenômenos, na realidade, não seria absorvido.
Então veja a preocupação de Jesus em toda essa tarefa para nós aqui, o planeta Terra, dando escolas, matrícula diferente e dando os meios. Porque quando a gente vai usar o livro dos Espíritos, 18 de abril de 1957, e a partir daí vai falando, até chegar a esse ponto, veja tudo que ocorreu. 4,5 bilhões de anos. Daí, na realidade, devemos o quê? Agradecer a Jesus, né, por todo o seu esforço. Agora veja a capacidade desse espírito. O governador do planeta da Terra, que atualmente, aproximadamente 21, 22 bilhões de espíritos, entre encarnados 8 bilhões e o restante desencarnado. Lógico, Jesus não trabalha sozinho. Mas seu pensamento, a sua energia, a sua luz, irradia para todos nós. É uma característica de espírito puro. Então é esse Jesus que nós devemos agradecer. Então, finalmente, a terceira revelação. Daquilo que Jesus já tinha dito, que a gente não teria condições de absorver tudo que ele tinha dito, nem ele poderia dizer tudo que precisaria dizer, porque ele não tinha condições também de absorver. Apenas se referiu, vamos dizer, ao mundo espiritual. Na casa de meu pai há muita morada. Mas não entrou em detalhe. A doutrina espírita falou, a casa de meu pai tem muita morada. É o quê? São os planetas, os cometas, etc., as galáxias, e as colônias espirituais, e as zonas inferiores e as zonas superiores, que também é constituído de matéria. Matéria, logicamente, densidade diferente, mas é matéria. Porque toda matéria surgiu do fluido cósmico universal. A diferença de uma matéria para outra é a questão só de densidade, da concentração dos átomos de estabilidade tornados mais densos ou menos densos. Doutrina espírita, a terceira revelação. Aí, após a sociedade europeia ter condições de assimilar, veio os espíritos puros, os espíritos, aliás, superiores, que é da segunda ordem, espíritos superiores, é aqueles mais elevados da segunda ordem. Trazer as informações para atender às necessidades do planeta Terra. Muitas questões do livro dos Espíritos servem para todo o universo. Algumas questões estão muito direcionadas a um planeta de expiação e prova. Para que para outro planeta mais evoluído, talvez aquela questão não precisaria mais ser elaborada. Mas atende à nossa necessidade. Falou tudo do Espírito, tudo? Não. O próprio Allan Kardec diz isso. O livro dos Espíritos fala tudo sobre o mundo espiritual? Não. Porque ainda nós não temos condições de absorver as informações. E a informação da espiritualidade, chamada revelações, é dita exatamente de acordo com a capacidade de cada um de nós. E daí nós vamos ver, pegamos algumas questões do livro dos Espíritos para serem exatamente discutidas. O livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte, as causas primeiras ou primária. A segunda, o mundo espírito, o mundo dos espíritos. A terceira, as leis morais. E a quarta, das esperanças e consolações. É um livro, na realidade, como está na sobrecapa, é um livro espiritualista. Ou seja, o livro dos Espíritos serve para qualquer religião. Não, apesar que nós chamamos livro dos Espíritos porque foram editados, respondidos pelos Espíritos e codificados por Allan Kardec. Ele fazia as perguntas e os Espíritos respondiam, através, logicamente, dos médios. Mas é um livro que vem exatamente do mundo espiritual. Então, essas 4 partes, ela, na verdade, já que a codificação são 5 livros, cada uma parte dessa serve como base aos outros 4 livros. Por exemplo, a primeira parte, da primeira parte surgiu exatamente a Gênese, o 5º livro da codificação, das causas primeira, ou primária. Da segunda parte, o mundo dos espíritos, o mundo espírita, que trata exatamente da relação dos espíritos, entre eles a comunicação, que é uma fonte para o livro dos médios,
que trata também da mediunidade, das comunicações mediúnicas, etc. Da terceira parte das leis morais, exatamente que fundamenta o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec pegou exatamente alguns trechos dos 4 evangelistas e, baseado nas leis, das leis morais, Allan Kardec e os Espíritos deu devidas explicações. E a última parte do livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, é que dá a ideia que surgiu, que serviu como referencial para o livro O Céu e o Inferno, das Esperanças e Consolações, onde mostra na realidade que o céu fisicamente não existe, o inferno fisicamente não existe, ou seja, Deus não criou nem um céu nem um inferno de uma maneira circunscrita. O céu e o inferno está na cabeça de cada um de nós. Em qualquer lugar que a gente vier no universo, a gente está no céu ou no inferno. Se estiver perturbado, está no inferno. Se estiver feliz, está no céu. Então, no mesmo dia, a gente pode estar no inferno e estar no céu. Certo? No mesmo dia. Então, é um estado de espírito. Deus não iria criar nem um céu para ficar apenas a vida toda ali sem fazer nada, nem deixar os seus filhos passar eternamente sofrendo no inferno. Logicamente, esse Deus não seria um Deus de amor, um Deus de misericordioso. Nós, pais, já não faremos isso com nossos filhos, dar um castigo eterno, como Deus daria esse castigo eterno, né? Mas ainda as pessoas ainda, por que pareça, século XXI, acredita que Deus criou o inferno, que tem o diabo com lá negócio da fogueira lá, queimando todo mundo. Tem gente que acredita. Então, se criaram a dificuldade para vender facilidade. Infelizmente, né? Se cria dificuldade, a doutrina espírita é diferente. A doutrina espírita, quando ele entra na doutrina espírita, toma um susto na realidade. Eu fui um daqueles que tomei um susto logo de início. Eu tomei um susto porque eu verifiquei que nem o Jefferson, nem a doutrina espírita ia resolver meus problemas, que eu criei meus problemas. Não ia resolver. Era eu mesmo que ia ter que resolver. Eles iam apenas ajudar. Mas me deu uma grande esperança. Saber que a maior traquinagem que eu tinha feito, eu ia resolver. Deus ia permitir que eu me recuperasse. Isso aí foi um grande alívio. Não mais aquele Deus vingativo, mas de Deus que dá oportunidade para todo mundo. Então, em princípio, a gente toma um susto, porque a gente vai, às vezes, a gente estava acostumado a ir para os templos religiosos, para que o pessoal resolvesse os nossos problemas. Então, é muito fácil, é muito prático, né? Eu criava toda a minha dificuldade, ia lá e alguém resolvia para mim. Zerava tudo, e continuava fazendo minhas bobagens. Fim de semana ia lá, o pessoal resolvia, e assim eu ficava viciado. Aí eu tinha, não. A lei de Deus não é assim. Cada um com seus méritos, ou demérito. Então vejamos a primeira questão, como nós falamos, mas agora vamos dar com mais detalhe. Questão número 1. Quem é Deus? Primeiro que a pergunta não foi quem é Deus, porque já o incriado não pode ser a pergunta quem. Quem exige uma biografia. E Deus não tem biografia. Tem biografia quem é criado. Então Jesus tem biografia. Todos os espíritos têm biografia. Mas a pergunta não podia ser quem é Deus. E sim, que é Deus? Quem é bom na língua portuguesa sabe o pronome aí que, o significado e a maneira de aplicá-lo. Muito bem. Não vou entrar nessa área porque vou me perder. Então, como foi que os espíritos responderam? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é uma definição, que Deus não pode ser definido. É um conceito. Um conceito você pode mudar, um conceito melhorando. Os conceitos você pode estar sempre mudando, melhorando. Definição não. Da definição ela não pode mudar. Então, quando a Trindade Universal, Deus, Espírito e matéria. Deus criando o princípio espiritual e criando a matéria como fruto do cosmos universal. Deus, incriado e criador desses dois elementos. Então, o conceito dado para Deus, pelos espíritos superiores, foi um conceito filosófico em função das suas criaturas.
Deus, em relação aos espíritos que são seres inteligentes que ele criou, ele é a inteligência suprema. Em relação à matéria, como fruto do cosmos universal, é a causa primeira de todas as coisas. Então, o próprio conceito de Deus é um conceito filosófico referente aos espíritos e referente à matéria. Isso é filosofar. Então, para estudar o livro dos espíritos, tem que filosofar. E como é que filosofar? Primeiro, questionar por que a pergunta foi daquele jeito. E depois questionar as respostas dadas. E disso aí a gente vai começando exatamente sedimentando e se aprofundando e entendendo, não apenas uma leitura, mas estudar. Como eu costumo falar com a minha neta. Vovô, eu já li. Não, agora você estude. Mas eu li não, agora você estude. Primeira coisa que a irmã falava com o Chico Xavier. Estudou o Evangelho. Não sei quantas vezes, agora estuda, Chico Xavier, Nossa Senhora, vou passar a vida toda estudando o Evangelho, é isso mesmo. Eu li o livro dos Espíritos uma vez, li o Evangelho 2 vezes e já sei de tudo, não sabe. Cada vez que a gente vai fazer algum comentário na tribuna, a gente vai estudando, vai, puxa, eu estou esquecido, não estava lembrado disso aí. Ou estou vendo isso de maneira diferente. Então, a doutrina espírita, você está eternamente estudando para que a gente possa, na realidade, melhorar o conhecimento e se aprofundar, logicamente. Outra questão é a questão 23, espírito. Quais são os espíritos? Os seres inteligentes do universo. Os seres inteligentes do universo, que povoam o universo. Encarnado ou desencarnado. Que o mundo, na realidade, o mundo espiritual é o verdadeiro mundo. É espírito. Que nós chamamos alma encarnados e espíritos encarnados. É a mesma coisa, certo? Pode não dar nomenclatura, se trata da mesma personagem. É espírito. Alma ou espírito é a mesma coisa. A matéria. A matéria foi um conceito também filosófico, né? A matéria é o laço que prende o espírito e pelo qual o espírito atua na matéria mais densa. Então, o que é que ele está dizendo ali? Ele está se referindo, nós vamos falar sobre a questão do perispírito. O que é a matéria para o espírito? É o laço que prende o espírito e pelo qual ele atua na matéria. Isso é a definição de matéria, de maneira filosófica, dada pela doutrina espírita, não dada pela ciência. Daí nós precisamos, para entender espírito e como ele atua, a questão do perispírito. Quem quer entender os fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos, é preciso tomar conhecimento, se aprofundar no estudo do perispírito. Então, o que é perispírito? É a matéria, que é toda a matéria surge do fruto do cosmos universal, manipulado pelos espíritos, porque Deus dá apenas o material, as ferramentas, e os espíritos como co-criadores querem trabalhar para evoluir. Então, o perispírito é tirado do fruto do cosmos universal, que é o envoltório do espírito. Porque às vezes perguntam, e agora, quando ele desencarnar, como é que ele vai ficar voando, né? Vai ficar voando o tempo todo ali, mas não tem asa, como é que fica? Por isso veio criar o negócio do anjo, né, com asa, porque a ideia vai ficar onde? Quando desencarnar, nós vamos ver um corpo igual a esse aqui, ó. Só que menos denso. Eles vão ver o perispírito. Mas, pela vez, a nossa inferioridade, ele é tão denso, que o espírito pensa ainda que não está desencarnado. Ele ainda sofre, às vezes, ainda o reflexo, o que está acontecendo no seu corpo físico. Então, e o perispírito é outro detalhe, ele vai moldar o corpo físico, um processo reencarnatório. Então, quando a gente se encontrar com os companheiras no mundo espiritual, vamos identificá-lo. Ele é a matriz, o perispírito é a matriz do corpo físico. E lá, existem as colônias espirituais também formadas por matéria. É uma matéria fluídica, mas é mais grosseira do que o perispírito. A gente não consegue visualizar com os olhos físicos, com os olhos da carne. Mas são matéria, colônias espirituais. Umas mais densas, outras menos densas.
Então nós vamos vivenciar uma coroa espiritual na sociedade. Lógico que às vezes passamos pelos umbrais aí, passamos para eliminar os fluidos deletérios, algumas ondas inferiores, até que a gente se equilibre e possa ir para uma colônia espiritual. Isso é que acontece às vezes muito de nós. Às vezes está meio perturbado, passa uma temporadazinha ali no umbral, até poder ser recolhida a colônia espiritual. Então essa vivência no mundo espiritual muda apenas a questão da densidade. Nós continuamos sendo a mesma criatura, com o mesmo pensamento, com as mesmas virtudes, com o mesmo defeito, não muda nada. A única coisa que mudou é que ele tirou a vestimenta, que era a carne, o corpo físico, e continuando com o corpo perispiritual, que esse é permanente. Ele vai apenas se aprimorando, deixando menos matéria e mais energia. Se olhar para um espírito puro, você não vai ver mais o espírito dele, o perispírito. É só energia, radiando 360 graus. Mas ele tem que ter um perispírito, porque ele é uma individualidade. E o perispírito que dá individualidade ao espírito. Mas você não vê mais, é só energia. Quer dizer, se a gente tivesse essa felicidade, né, de ver Jesus aqui entre nós, assim, desencarnado, a gente seria só energia. Por isso que quando aquela imagem, às vezes, que eu vejo aqui que dá de Jesus, que é radiação, é que para mim se aproxima mais de Jesus. É radiação. Por isso Jesus falou assim, ó, vós sois luzes, faz a vossa luz. Faça a vossa luz. Cada um de nós temos ainda um candeeirozinho mais fraquinho, mas temos a luz. E à medida que a gente vai se aprimorando moralmente, essa energia, essa luz vai aumentando. E na condição de espírito puro, a luz plena. A encarnação, a doutrina espírita da encarnação, tem várias questões, mas questão 132, a encarnação. Por que a encarnação? Para que o espírito participe, todos os espíritos, do universo, das tarefas do universo. Então, é trabalhando na matéria, é se relacionando, que ele evolui. E nesse processo é que nós somos co-criadores. Co-criadores de escalas maiores e co-criadores de escalas menores. Nós somos co-criadores, mesmo nas nossas condições, vamos co-criadores. Quando nós estamos aplicando um passe, nós estamos participando exatamente, dando qualidade aos fluidos, para que chegue a outra pessoa e possa lhe ajudar. Quando nós estamos fazendo uma prece, estamos emitindo energia que vai ajudar aquela pessoa. Então, em vários momentos, nós somos co-criadores. E somos co-criadores também, isso a gente vai entender e compreender melhor, na encarnação do Espírito. Deus criou o Espírito. Mas para o Espírito renascer, nós passamos a ser co-criador nesse processo. Que nós entregamos a matéria. O homem e a mulher se juntam e entregam exatamente a matéria para que o Espírito possa reencarnar. E nesse processo nós somos co-criadores. Não criando espírito, mas criando um corpo físico para que o Espírito possa reencarnar. Então a reencarnação são as inúmeras escolas que nós precisamos passar para se formar. E qual é a nossa formatura? Espírito puro. Vai ser os mensageiros diretos de Deus, como o Mestre Jesus. E outra questão, a questão 459 e 469. A 459, nós escolhemos porque das 4 partes do Livro dos Espíritos. Na 459 diz o seguinte, que os Espíritos influenciam o nosso pensamento mais do que a gente possa imaginar. É uma verdade. E a gente toma um susto quando vê isso aí, né? Os Espíritos influenciam o nosso pensamento mais do que a gente possa imaginar. Então, não, estou perdido. Não estamos. Se você ler 10 questões acima da 459, quer dizer, 469, aí os Espíritos dizem assim, olha, nós somos influenciados, mas todos nós poderemos evitar as influenciações negativas, crendo em Deus e praticando o bem. Aí o negócio ficou tranquilo. Os Espíritos têm condições de nos influenciar, mas a gente tem condições de não permitir essa influência negativa.
Então, conclusão, quando nós estamos com um processo obsessivo, não importa o grau, nós temos culpa no cartório. Ah, o espírito influenciou, tá, me influenciou, tá. Mas eu deixei ser influenciado. Ah, não, não deixei, deixou. Deixou. Por que deixamos? Inconscientemente. Se eu tenho minhas viciações, os espíritos se aproximam de mim, baseado nas minhas informações, na minha as minhas imperfeições, os meus vícios. Não só os vícios físicos, como os vícios morais. Então, os obsessores atacam no ponto fraco da gente, que é o nosso pensamento, as nossas ideias negativas. Então, deixamos ser influenciado. A gente liga o receptor. Quando liga o receptor, aí recebe a mensagem. Os espíritos, mas tem espíritos inteligentes, mas perversos inteligentes. Lógico. Eles procuram, sabem os meios de nos influenciar. Mas se a gente quer em Deus e procurar se melhorar, a gente deve ser influenciado. Por isso que nos tratamentos, pode notar a equipe espiritual, nas psicografia, os mesmos nós outros aqui, os trabalhadores, dizem assim, olha, vamos melhorar o padrão de vida. Quando eu digo, não é vida social não, simplesmente não. Vamos melhorar o padrão de vida espiritual. Vamos fazer a nossa reforma íntima. Porque quando a gente vai melhorando o padrão de vibração, passamos a vibrar uma frequência maiores do que os obsessores que estão em frequência menor. Então não há, na realidade, sintonia. O processo obsessivo é sintonia, tem que ter na mesma frequência. A televisão, o rádio, só entra a mensagem quando eles estão sintonizados, na mesma frequência. Caso idêntico com o processo obsessivo. Então os espíritos podem ter condições de influenciar, verdade. Mas nós temos condições de não deixar ser influenciado, é outra verdade. Então, fica na verdade ao critério da gente procurar entender. Das leis morais. Aonde é que estão as leis morais? Olha, Jesus veio servir como guia e modelo. E as leis morais? Onde é que elas estão? Estão na Bíblia católica, cristã, estão no livro dos Espíritos, na codificação espírita, está em outros segmentos religiosos? Não. Que se ele tivesse localizado materialmente em algum lugar, nem todos teriam acesso. Onde eu nasci praticamente, eu tinha uma igreja, não sei quantas léguas de distância, e o padre ia lá talvez 1, 2, 3 vezes por ano. Então não tinha mesmo, estava perdido. E tem lugar que é pior ainda, que você não tem igreja nenhuma. E esse pessoal está perdido, porque não tinha religião, porque não tem condições de frequentar no interior. E agora? Se as leis divinas tivessem um tempo religioso, os privilegiados seriam só aqueles frequentadores. As leis divinas estão na nossa consciência, a questão 621, conhecida de muitos de nós. Então Deus, quando o princípio espiritual é transformado em espírito, é nesse momento que Deus coloca as leis divinas na nossa consciência. Daí começa a desenvolver a liberdade, o livre-arbítrio e a responsabilidade. À medida proporcionalmente o desenvolvimento das leis divinas. É ato amoral, ato imoral ou ato moral, conforme os desenvolvimentos das leis divinas na nossa consciência. Então, todo mundo foi criado simples e ignorante. Todo mundo foi criado com as leis divinas na consciência. Porém, interessante. E a gente vai buscar, mas por que eu não estou encontrando a lei divina? Calma aí. Deus não dá nada de graça. Deus colocou a lei divina como uma semente. A gente tem que regar. Tudo é através dos méritos. A lei universal é da meritocracia. Cada um conforme sua obra, como informou Jesus. Então, à medida que a gente vai se aprimorando, nós vamos desenvolvendo as leis divinas. É um mérito. Por isso que Deus, como diz Leon Diniz, Deus se ocultou num mistério para que a gente desse, na realidade, vamos dizer assim, o privilégio da gente descobri-lo. Repetindo, vou repetir. Leon Diniz. Deus se ocultou no mistério para dar o privilégio, a oportunidade das suas criaturas descobri-lo. E quando é que vai descobri-lo verdadeiramente? Quando chegar à condição de espírito puro. Eu e meu Pai somos uno.
Jesus diz assim, olha, eu e meu pai estamos na mesma sintonia. Eu descobri meu Criador, certo? Eu e meu pai somos um, eu descobri, eu sei quem é Deus. Por isso eu sou seu mensageiro direto. Nós outros, como Espírito Perfeito, temos apenas uma noção sobre Deus, né? Apenas uma noção. Na condição de bons espíritos, já compreendemos a Deus. Mas só na primeira ordem, como espírito puro, é que nós efetivamente compreendemos 100% Deus de maneira tal que podemos vivenciar plenamente a lei divina e seus mensageiros diretos. E na questão 625, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. E Deus, vamos dizer assim, forneceu em algum momento alguém para ser, vamos dizer assim, como referencial para nós? Deus deu essa oportunidade para nós? Aí os espíritos responderam. A pergunta não é ipsilipse nem assim não, certo, pessoal? Mas eu só para ter ideia, né? Agora a resposta é assim. Questão 625. Ele diz assim, que tipo, né? Que tipo Deus já possa ter oferecido para nós? Para servir como um guia e modelo. Aí eles responderam Jesus. E a pergunta é assim, ó, é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Tem oferecido significa o quê? Oferecer, oferece, irá oferecer. Então, muitos de nós, às vezes, lembra de Jesus apenas 3 anos que ele esteve aqui conosco. Jesus já está há mais de 4,5 bilhões de anos com a gente. E muitos de nós lembram apenas os 3 anos. E tem aqueles que nem lembram dos 3 anos, não, só lembram da cruz, e alguns minutos na cruz. Olha, Jesus está mais, vou repetir, Jesus está mais de 4,5 bilhões trabalhando para nós. E por nós. Muitos de nós apenas lembram só apenas alguns minutos na cruz e fica louvando a cruz, como se fosse, resumindo tudo. Ou os 3 anos. Por isso que nós somos pequenos ainda. Por isso que nós temos a nossa dificuldade. Não compreendemos a Deus, logicamente ainda, é normal, natural. Também não compreendemos Jesus. E a doutrina espírita vem clarear, na realidade. Jesus não veio aqui para ser louvado, ele já é espírito puro. Ele veio para ser o guia e modelo. E para a gente ajudá-lo. Jesus quer a ajuda de todos nós. Para ajudar o nosso semelhante. Por isso que o lema da doutrina espírita, sem a caridade não há salvação. E a caridade a gente faz o quê? A caridade a gente faz com o nosso próximo. Então todos nós somos podemos ser servidores de Deus e devemos ser. Quando nós estamos ajudando alguém, estamos contribuindo com a tarefa planetária de Jesus, como governador espiritual da Terra. É isso que Jesus quer de nós. E não apenas que ele ficasse ajoelhar para orar a Jesus e ficar sem fazer mais nada. Isso não vai adiantar para Jesus. Para nós como colaboradores. Então, já tem oferecido. E os Espíritos responderam, é Jesus. Esse modelo, na realidade, que você se refere, é Jesus. E a questão 1019, que é a última questão dos Espíritos, que exatamente é uma questão que leva exatamente ao plano de regeneração, a transição planetária. A questão número 1 é que é Deus, e a última questão, 919, se a gente observar, é exatamente uma conclusão na expectativa para o planeta de regeneração, onde ele dá a seguinte informação. O bem reinará na Terra? Estou lendo só a resposta. A pergunta é exatamente, se o bem um dia vai reinar aqui na Terra? Aí os Espíritos responderam, o bem reinará na Terra quando os bons espíritos predominarem. Quando os bons espíritos predominarem. Aí o que? O bem reinará na Terra. É exatamente quando a gente transformar para o planeta de regeneração. Não vai haver mais expiação. Ninguém está fazendo mais maldade. A gente vai amar mais o semelhante. Essa é a tranquilidade. Então, quando fazemos isso aí, quem vai fazer isso? Somos nós.
Aqueles persistentes no erro, logicamente, serão exilados para outros planetas temporariamente. E aqueles propensos para o bem, porque quem ficará e quem reencarnará na Terra com poder de regeneração, são espíritos propensos para o bem. Propenso para o bem não quer dizer que seja espíritos superiores, não. Propenso para o bem é aquele que não quer mais errar. Eu só quero acertar. Piso na bola ali um pouquinho ali, aquilo lá, mais leve, mais de leve. Eu não quero errar. E quem não quer errar, o erro é pequeno. Então somos nós outros, propensos para o bem, que iremos exatamente formar o planeta de regeneração, e logicamente com a vinda desse planeta, dos outros espíritos que já estão reencarnando, os índicos, os cristais, para ajudar na transformação do planeta. E esse exatamente é o Jesus que nós devemos, na verdade, considerar. E o livro dos Espíritos é essa terceira revelação que vem clarear dentro da filosofia da ciência, mostrando exatamente as comunicações mediúnicas, trazendo para nós todos esses conhecimentos, para que a gente possa nos fortalecer e ajudar na nossa caminhada, e ajudar também a transformação para um planeta de regeneração. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco, hoje e sempre.